Bora lá, minha gente, resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2017. E olha o que ele fala para nós. Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Para uma partícula de poeira no ar caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada pela fórmula Fa igual a menos b vezes v, sendo v a velocidade da partícula de poeira e b uma constante positiva. Por que esse sinal negativo? Meio que está falado aqui em cima, é que essa força se opõe ao movimento. Então, se a velocidade é para baixo, a força é para cima. Então, esse sinal negativo aqui está para te avisar que a força e a velocidade têm sempre sentidos opostos. O gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante sobre a partícula, Fr, como função de v, módulo, né, do vetor velocidade. O valor da constante b em unidades Newton vezes segundo por metro é quanto? O conceito que o ar está em repouso. O ar pode até ter uma velocidade, mas muito menor do que as outras. Você já pode desprezar essa velocidade do ar, tá bem? Bom, aí o que acontece, pessoal? Ele falou para a gente, então, que existe uma fórmula, que é uma fórmula vetorial. O vetor força é igual a uma constante, né, menos b vezes o vetor velocidade, onde b é uma constante positiva. Né? E aí eu deixei claro que esse sinal negativo era para dizer que FV tem sempre sentidos opostos. E ele quer saber exatamente o valor dessa constante para que você consiga, então, chegar aqui na resposta. Qual o valor da constante nessas unidades do Sistema Internacional? Tá bem? Como é que a gente vai fazer isso? Usando o gráfico que ele deu. Bora lá, olha só. A gente tem duas situações bem extremas, né? Primeiro, é quando a partícula está parada. Quando a partícula está parada, não tem força de atrito. A força de atrito com o ar é zero, porque a partir do momento que existe o passar da partícula pelo ar, é que vai ter uma força de atrito com o ar. Se a partícula está parada, a força de atrito com o ar é zero. Então, a partícula parada, Fa é igual a zero. Partícula parada quer dizer que esse cara aqui da velocidade aqui é zero, tá bem? Bom, então, para a partícula parada, a Fa, a força de atrito é zero, e nesse caso, a força resultante seria quem? Olha, o corpo está caindo. Você tem o peso apontando para baixo e a força de atrito apontando para cima. Só que nesse caso, só tem o peso, porque a força de atrito é zero. Então, o que eu posso tirar daqui de conclusão? Quando a velocidade é zero, a força resultante vai ser 3 vezes 10 a menos 4 aqui. E essa força resultante, nesse caso, vai ser só o peso, porque não tem atrito quando a velocidade é zero. Então, eu consigo descobrir qual é o peso do corpo que caiu. O peso do corpo que caiu vai ser 3 vezes 10 a menos 14 newtons, que é a força resultante quando o corpo está parado. Aí agora vem a segunda parte. Para a situação de equilíbrio dinâmico, isto é, para a situação em que a velocidade fica constante. Tá? Então, repara que a velocidade foi aqui a velocidade era, né? Foi aumentando, 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 aumentando. Quando chega aqui, o gráfico para. Né? O gráfico vai parar de aumentar. O que vai acontecer? Daqui para frente, a velocidade é constante, a velocidade não vai aumentar mais, tá bem? E aí, repara, se a velocidade é constante, a força resultante é zero. E qual é o valor dessa velocidade constante? Exatamente esse valor do gráfico, 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Então, a força resultante chega a zero, isto é, a velocidade vai ficar constante quando a velocidade for 1 vezes 10 a menos 4 segundos. E aí, repara, eu posso fazer o seguinte, Fr é zero, porque a velocidade é constante, mas quem é a força resultante? Vai ser a força peso menos a força de atrito. Então, você vai ter Fa igual a P,
o valor da força de atrito vai dar igual ao valor do peso, e você, então, vai ter a força resultante igual a zero. Tá? E aí, o que você faz? FA é B vezes V, eu posso deixar esse sinal para lá, não me interessa ele, igual ao P, igual ao peso. Tá? Repara que eu consigo saber essa velocidade e sei o peso, porque eu já tinha achado o peso na situação anterior. Então, eu sei a velocidade e vou achar o B. O B vai ser o peso dividido por V. O peso é 3 vezes 10 a menos 14, que foi o que eu encontrei antes. E a velocidade? 1 vezes 10 a menos 4. Vou fazer essa conta. 3 dividido por 1 é 3. 10 a menos 14, menos o expoente de baixo. Menos com menos vai dar mais. Vai dar menos 14 mais 4. Então, dá 10 elevado a menos 10. Então, B, 3 vezes 10 a menos 10, newton segundo metro. A unidade, uma vez que você botou tudo no sistema internacional, a unidade está correta, não precisa nem se preocupar com ela. Beleza, galera? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.